Fala, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Bora para mais uma review. E esse é um fonezinho bem aguardado. Várias pessoas pediram para eu fazer review dele. Foi enviado também pelo Gabriel Marinho. Muito obrigado, Gabriel. O Gabriel me enviou o Duad, o IE40 Pro, o Sennheiser 58X, para vocês terem uma ideia o quanto ele já contribuiu com o canal. Obrigado, Gabriel. Bom, o Blon trata-se de um in-ear muito barato. Tá? Ele custa na faixa dos R$100 na China, com o dólar a 5 pila. Então ele custa ali seus menos de 20 dólares e é um fone muito bem resguardado pela comunidade. Quando o Blon lançou ano passado, ele fez um reboliço muito grande na comunidade Hi-Fi. Ele foi acolhido pela comunidade com muito resguardo como um exemplo de fone orgânico e natural, custando apenas R$100. E eu lembro que quando ele lançou, começaram a lançar diversos fones e parecia que estava todo mundo copiando aquela assinatura do Blon, sabe? Que segue um pouquinho a linha Harman, só que um pouco mais em V ainda. Graves elevados, bem orgânicos, bem cheinhos, bem musicais. Médios levemente recuados, uma levantadinha na região da presença das vozes, mas nada agressivo, e brilho nos agudos. Esse é um tipo de assinatura sonora que não tem muito erro, sabe? Pode não ficar perfeito, pode não ficar flat, pode não ficar às vezes muito detalhado, mas é uma sonoridade muito gostosa. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, o grupo Harman, né, da AKG, fez um estudo por muitos anos com vários ouvintes e foi analisando qual que é o tipo de som preferido do perfil de usuário. Eles não pegaram profissionais, eles não estavam procurando uma assinatura flat profissional, eles estavam querendo o seguinte: o que as pessoas gostam de ouvir. E através de todos esses estudos surgiu a Harman Target, que é a curva de resposta da Harman, que se baseia no seguinte, se comparada com a Diffused Field, que seria o flat de estúdio. Um pouco a mais de graves, né? Médios um pouquinho recuados, um pouquinho a mais de presença na região das vozes e depois um brilho nos agudos decaindo. É uma assinatura muito gostosa e é a assinatura que o Blon segue. Vamos começar falando da construção e depois a gente segue para o som. Bom, o Blon é muito simples, cara. Ele é simples até demais. Aqui eu acho que é onde ele falha, que é o seguinte: as shells deles são legaisinhas até, sabe? São shells interessantes, só que elas não são muito ergonômicas. Elas têm o caninho muito curto, então é um fone que não vai muito fundo no seu canal auditivo. Vocês podem notar que eu estou usando umas ponteiras bem pontudinhas, justamente por causa disso. Como ele é um fone que o canal dele não vai muito fundo, ele não entra muito no seu ouvido, eu utilizo essas ponteiras e resolve o meu conforto. Mas as ponteiras que vêm com ele não são muito boas, né? O cabo, muita gente reclama e fala que tem que substituir o cabo imediatamente. Não tenho muito do que reclamar, é clássico. Earhooks para dar a voltinha em cima da orelha, cabinho prensado, 2 pinos, fim. A única coisa que eu teria para reclamar é o seguinte: os cabos são proprietários, tá? Eles não são um sistema 2 pinos normal, eles tem uma protuberância aqui e você consegue colocar cabos normais, consegue, mas não fica muito legal aqui, tá? Construção nada demais, acessórios super simples, a caixa cheia de erro gramático, né? Dreams, Believe, Opoti, tanto que o Blon tem o apelido carinhoso de Opoti. Opoti significa o quê? Ninguém sabe até hoje o que significa Opoti. Então você sente que não teve muito esmero nesse ponto. Parece que eles fizeram assim um negócio meio vamos que vamos, lança essa porra aí logo. Mas eles fizeram um tuning muito bom na questão de som. Daí você se pergunta, será que foi uma cagada? Será que eles acertaram na cagada o tuning assim e pô, estourou? Eu acho que não. Muita gente acha que sim, mas eu acho que a Blon tem capacidade, tem gente lá trabalhando bem na parte de som. Porque eu tenho aqui para review o Blon 01 e o 05 e os dois são ótimos também. Mas esse cara é especial. Vamos começar com o som do 03.
Ele tem um som, como eu disse, muito orgânico, muito natural, segue essa resposta Harman um pouquinho mais exagerada. E quando eu me refiro a natural, eu não quero dizer neutro, ele passa longe disso, ele tem grave demais e um brilho excessivo às vezes nos agudos que fazem ele passar longe de ser neutro. Mas ele nunca é um fone agressivo. Quando eu me refiro a orgânico e natural, ele tem um som, ele tem uma resposta muito com timbre muito realista, sabe? Você ouve a bateria e sente, pô, é isso aqui, aquele peso, aquele preenchimento, aquele timbre natural. Mesma coisa pratos de bateria, as vozes, apesar de recuadas, também tem um timbre muito correto. Então ele tem essas diferenças em frequência, algumas elevadas, algumas abaixadas, como o caso dos médios, mas mesmo assim ele soa muito natural, sem muita coloração. Os graves são ótimos no sentido de timbre, de ser orgânico, só que eles não são muito bons em detalhamento, eles não são muito bons em velocidade, são graves mais lentos, mais gordinhos, preenchidos. Então quando você tem uma música muito complexa, como um power metal ou algo assim, os graves começam a dar uma embolada, como é o caso da Honor Thy Father do Dream Theater. Ele não consegue acompanhar, ele começa a se embananar, ele começa a ficar com aquele som sujo, meio claustrofóbico, meio embolado. É uma música muito difícil de tocar? É, mas essa característica dos graves elevados e gordinhos do Blom fazem isso acontecer. Partindo para os médios, você tem médios recuados, mas são médios muito naturais, muito melódicos, quentes, gostosos. Não tem muito do que reclamar aqui, você pode reclamar que eles estão recuados, mas na minha opinião é sensacional. Você pega, por exemplo, To Tame a Land do Iron Maiden, que é uma faixa também bem complexa, bastante coisa acontecendo. Cara, a voz do Bruce Dickinson é muito natural, é realmente a voz dele. É um pouquinho recuado, mas é bem detalhado, as guitarras soam bem detalhadas. E o que é muito legal, ele não sibila, ele não fica agressivo, né? Você tem fones nessa faixa de preço de concorrentes como KZ, TRN, que pode ficar bem agressivo nos médios e nos agudos. O Blom não, ele é super relaxado, super calmo, então, cara, sensacional. Os agudos, como eu disse, eles têm um brilhinho a mais na região dos pratos de bateria, a região um pouquinho mais alta, que fazem ele ter esse senso de arejamento, de brilho, sabe? De detalhamento, um pouco falso, sim, mas muito gostoso, né? Você tem pratos de bateria bem cheios, um splash legal, e não ficam ardidos nem agressivos em momento nenhum. Como eu disse, cara, não tem muito o que criticar, é um fonezinho de R$100 com um tuning muito bom, perfeito para agradar a maioria das pessoas. É o tipo de fone que você coloca para sua vovó, para o seu tio, para sua mamãe, para o seu irmãozinho mais novo ouvir, e eles vão falar, caraca, que som gostoso, tio, porque é um som muito gostoso. Tecnicamente o Blom não é, cara, não é um Golias. O Team T2 tecnicamente come ele com farinha. Detalhamento, imagem, velocidade, neutralidade, mas em termos de frequência, que na minha opinião é o mais importante num fone, o Blom manda muito bem, porque ele não é agressivo, ele é um fone gostoso, e a maior parte do tempo você não vai estar ouvindo aqui, ó, o que está acontecendo, cara, cadê aquele instrumento, cadê, não, essa voz está um pouquinho recuada. Não, você vai estar curtindo o seu som, porque tudo isso é sobre curtir o som. Bom, não tem como eu recomendar mais o Blom do que isso. Eu acho que na faixa dos R$100 ele é o melhor fone. Ele e o DT06 são os melhores fones da Sainther. Gente, se vocês gostaram dessa review, deixa um like. Se não gostou, deixa o dislike 2 vezes e comenta, cara. O que você não gostou pra gente melhorar? A iluminação tá ruim, né? A dicção tá ruim. Pô, falou abobrinha? Diz aí. Se você gosta muito do conteúdo, se inscreve no canal. E, gente, forte abraço e até a próxima.